Bom dia a todos os ouvintes aqui da nossa FM. Está entrando no ar mais um programa A Luz do Espiritismo. São hoje 21 de abril de 2024, são 8 horas e 39 minutos. Você vai ficar com a gente até às 10 horas da manhã com o programa A Luz do Espiritismo. Hoje, recebendo como convidada minha grande amiga Elô, não é, Elô? Heloísa Aragoni, nossa Elô, falando sobre a mediunidade em risco, será o tema de hoje. Ela vai dar uma aula para a gente, né, durante o programa. Bom, deixa eu dar um bom dia para ela. Elô, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, esses cativos ouvintes, né? Os cativos ouvintes. E a todos vocês aqui também, meu bom dia. E muito obrigada pelo convite. É isso aí. Celso, bom dia de novo, Celso do Ligado no Esperanto, e agora ele já né, engata direto na Luz do Espiritismo. Bom dia, Celso. Bom dia, Marco. Voltando novamente, bom dia, Marco, bom dia, Elô, bom dia, Bruno na técnica, bom dia a todos os ouvintes e internautas que estão assistindo o programa A Luz do Espiritismo. Lembrando que o programa vai ao ar todos os domingos, a partir das 8h30. Bom, vamos para o Momento Espírita? Vamos? Tá no ponto? Então vamos para o Momento Espírita de hoje. Vai ser com o tema Moral Cristão. Momento Espírita. Quando se fala em moral cristã, é possível que alguém alegue ser ela tão velha, que mesmo assim nada tem produzido de eficiente na reforma dos costumes. Ora, como pode ser velho aquilo que não foi usado? A moral cristã é, em sua pureza e em sua essência, desconhecida da humanidade. Sua atuação ainda não se fez sentir com profundidade e de forma ostensiva. Todavia, do entendimento da moral do Cristo depende a nossa felicidade sob todos os aspectos. Não são poucos os que questionam como é possível ter vindo o Filho de Deus ao mundo e não ter iluminado todos os erros das ciências e retirado dos homens toda a ignorância. A resposta está no fato de que Jesus veio trazer à humanidade outra proposta, a de nos ensinar a sermos bons, iluminando a própria intimidade e conquistando com os próprios esforços a felicidade almejada. É por esse motivo que Jesus não ensinou aos filósofos a composição dos continentes, nem aos geômetras a quadratura do círculo, nem aos navegantes a direção do norte ou do sul, nem aos químicos o descobrimento da pedra filosofal, nem aos médicos as virtudes das ervas e plantas, nem aos astrólogos e astrônomos o curso, a grandeza, o número e as influências dos astros. Só nos ensinou a ser humildes. Só nos ensinou a ser castos. Só nos ensinou a fugir da avareza. Só nos ensinou a perdoar as injúrias. Só nos ensinou a sofrer perseguições pela causa da justiça. Só nos ensinou a eliminar os vícios e exercitar as virtudes, porque estas são as regras e conclusões. Estes, os preceitos e os teoremas, por onde se aprende a ser bom, a ser justo. Essa é a ciência que Jesus professou e veio ensinar a todos nós. E é de semelhante ensino que precisamos nos dias atuais. Se atentarmos para os aspectos da problemática dos nossos dias, perceberemos que a crise que aterroriza o mundo é a crise de caráter, responsável por todas as outras. Perceberemos que o momento reclama a ação de homens honestos, escrupulosos, possuídos do espírito de justiça e compenetrados das suas responsabilidades. Temos vivido sob o despotismo da inteligência. Cumpre-nos sacudir-lhe o jugo e proclamar o reinado do caráter, o império da consciência, da moral e dos sentimentos. Eis a grande lição deixada pelo Filho de Deus, até hoje incompreendida. Eis a chave para solucionar todos os problemas da humanidade. Conhecer e viver os ensinos do sublime Galileu, que afirmou com a segurança de quem sabe o que diz, que ninguém chegará ao Pai, senão através dele. O cristão está convocado para um ministério enobrecido de edificar o bem em toda parte,
consolidando as possibilidades de serviço relevante como passo inicial para a elaboração de melhores dias. Rádio Nossa FM. A sua rádio. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Retornando aqui o programa A Luz do Espiritismo. Heloísa, mediunidade em risco. Esse é o tema que nós escolhemos. E mediunidade em risco para todos nós, né, que temos a mediunidade, nós precisamos ter muito cuidado através do orgulho, da vaidade. Nós, muitas vezes, nos perdemos. Conhecemos já vários irmãos que se perderam, né, no caminho devido às bajulações. Esse é um problema muito grande. As bajulações, o ego. Os aplausos, e a pessoa se envaidece e começa, né, a querer receber benefícios, né, da sua mediunidade, se esquecendo que é um compromisso assumido na pátria espiritual, é sério. Quem vem com a mediunidade não vem só, foi sorteado, não, né? Não, é uma maneira, né, de você estar cumprindo esse compromisso que você assumiu com Jesus, para estar trabalhando em benefício da humanidade. De graça recebestes, né? De graças temos que doar. Então, e o Evangelho também nos pontua que tudo que lhe é dado pode lhe ser retirado. Os espíritos superiores, aos quais tem esse compromisso junto, né, com aquele irmão que vai reencarnar para realizar um bom trabalho, eles também não ficam à mercê dessas brincadeiras. Eles se afastam, não é verdade? Sim, sim. E você fica aí à mercê de espíritos brincalhões, não é? Espíritos que te colocam nessa situação de risco, não é verdade? É verdade. E isso é um problema muito sério, porque você vem com toda aquela carga mediúnica, você vem com aquela missão, aquela tarefa, com aquela programação, de ajudar o próximo, porque se você é médium, você não é médium, não é que não seja, mas a maioria das vezes não é porque você merece, você é muito evoluído. Não, muitas das vezes você vem para trabalhar mesmo, para poder pagar débitos passados, né? Então você vem com aquela mediunidade lá mais evoluída para você poder servir mesmo. E aí acabam deturpando, né, o objetivo dessa mediunidade. Porque nós ainda trazemos essa propensão ao fácil, e o espírito ainda traz, né? E traz esse orgulho, essa vaidade. E na Terra a porta é muito larga. Aí começam as bajulações, começam os aplausos, e o espírito ali envaidece de tudo isso, se esquece, porque nós, quando chegamos aqui, tem o véu do esquecimento, e o filme mostrou isso muito bem, né? Otávio, no livro, né? Otávio, ele veio com todos aqueles irmãos, né? Ele tinha contato com aqueles espíritos trabalhadores de Jesus. Que se comprometeram na espiritualidade, né? Há um comprometimento dos espíritos e daquele que vai reencarnar. Então, é um comprometimento, não é? Assumido ali perante a Jesus. Sim. E chega aqui, você se perde, porque você se envaidece. Eu conheci um
um senhor que ele atendia em Além Paraíba, ele já retornou à parte espiritual, e ele atendia para mais de 300 pessoas aos sábados. Ele recebia um espírito, né, que se dizia Montenegro, um médico, e ele fazia diagnóstico, ajudava muito com o receituário, com aquela energização. Água fluidificada, energizada. Com tudo, ele fluidificava as águas, ele tinha todo o compromisso, ele acordava um dia da semana, 4 horas da manhã, ia lá para o centro, porque ele achava que a hora era propícia, estava silêncio, para ele fluidificar as águas. E ele falava muito que as pessoas ofereciam muita coisa para ele em gratidão. Gratidão, né? E ofereciam isso tem muito. Levam presentes. E ele falava assim para mim: eu não aceito uma galinha morta. Porque você começa, hoje você aceita uma coisa, amanhã você aceita outra, e aquilo vai crescendo. Então, ele falava para mim, quando a gente conversava, ele falava: eu tenho muito cuidado com isso. E vai e desce, e sabe? Pois e aí você se perde. Não pode ter troca. Tem que doar aquilo. Não tem que pedir nada em troca. Você recebeu de graça, então é um trabalho, né, que você se dedica, isso de graça. Exatamente. O pai do Chico, ele mesmo ficava, né, querendo. Ele não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Ele queria, ele queria alguma vantagem em cima da mediunidade do Chico. Fazia tanta coisa para os outros, era tão procurada, e eles passando dificuldade. Pois Então, peraí, eu quero alguma coisa com relação a isso. Meu filho, né? Por que você não recebe, né? E as pessoas queriam doar, e ele falava que não, porque ele sabia que era um compromisso de graça, não é? Então, nós temos aí o Divaldo e tantos irmãos da doutrina que trabalham, né, no bem e que não se perderam, e traz a mediunidade a sério, não é? Então, gente, e temos um exemplo mais agora próximo, né? O João de Deus, que se perdeu. Você vê quantos iam para a Abadiana, né? Quantos irmãos que foram beneficiados, famosos, não é? Foram. Mas ele começou a levar isso para outro lado. Outro lado. Eu tenho um conhecido que foi a Abadiana, a cidade é toda, né? A volta do centro é toda do João de Deus, né? As pousadas, até a água é dele, que é engarrafada, é vendida. Então, é um homem assim trilionário, e não é essa a finalidade. Ele perdeu tudo. Nós precisamos do material, estamos sim no mundo material. Mas aí nós temos o profissional, a nossa profissão. Nós temos, todos têm o seu emprego, não tem necessidade disso. E você se perde com isso, né? Então, fica o propósito de nós estarmos hoje conversando sobre a mediunidade em risco, é justamente para um alerta para todos que têm essa mediunidade, né? Que, através da vaidade, do orgulho, nós se perdemos. Vamos continuar, Elô? Tem uma pergunta do Livro dos Médiuns: quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer tempo? Então, o que é necessário? Qual é a condição do médium para receber desses espíritos, né, de escola, trabalhadores de Jesus? O que o médium precisa? Então, a resposta é muito simples.
a resposta é sim. Para que o médium, né, tenha esse contato com esses irmãos de escola, né, da pátria espiritual, esses espíritos superiores, ele precisa querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Então, Essencial, né? são essenciais para que ele tenha uma mediunidade com Jesus, com todo o suporte. É à medida que nós doamos, nós vamos recebendo cada vez mais. Então, à medida que a espiritualidade confia no seu trabalho, como você está direcionando a mediunidade, cada dia mais eles te dão mais oportunidades, vai abrindo, é um leque. Então, é isso que nós temos que estar atentos. Não é verdade? Para nós não entrarmos nessa sintonia com espíritos brincalhões, zombeteiros e perdendo a sua capacidade de ajudar e ser ajudado. Começa a dar também diagnósticos falsos, e porque quando você pega aí espírito zombeteiro, brincalhão que está ali, entendeu? Começa a passar mensagens mais egoístas, mais de si mesmo, e que não tem nada a ver com a situação. É complicado, né? É tudo muito complicado, porque você começa a ver ali uma grande possibilidade, né? Então, de estar ganhando. E aí os espíritos brincalhões vão começando a a influência dos espíritos. Tanto é que no livro dos médiuns fala, né, no capítulo 20, da influência moral do médium. E ele lá no livro diz: não existe médium perfeito. Perfeição não existe, senão nós não estaríamos aqui. Então, o médium não é perfeito. E a turma quer endeusar ele, né? Porque é médio, porque ele é um excelente médio, porque ele é excelente, tá? Mas não quer dizer que você tem que endeusar, ele tem que ser perfeito. Você viu aquele médium? Eu vi ele fazendo outro dia uma coisa lá ali fora, eu não gostei, mas ele é médium, não pode fazer. Peraí, ele é médium, ele estava fora da mediunidade dele, ele estava fora. Ele é imperfeito, ele tem os defeitos dele, os vícios dele normais. Como todo mundo, porque nós estamos aqui nesse plano justamente por conta disso. Porque não existe médium perfeito, porque não existe perfeição na Terra, homens perfeitos. É um caminho, nós estamos a caminho da luz, a caminho da perfeição. Nós não somos perfeitos ainda. Você acha que nós queremos aí do médium, por exemplo, quando a gente olha para a figura do médium, lembra de quem? Qual o maior médium brasileiro? O Chico Xavier. E aí eu acho que as pessoas olham assim para os médiums e começam a querer comparar. Porque o Chico não fazia isso, o Chico não fazia aquilo, esse médium está fazendo. Ou seja, querem comparar ele, é uma comparação muito cruel. Porque você comparar alguém com o Chico Xavier, porque com o Divaldo, né, é complicado. É cruel até com o próprio médium. Eu sei que às vezes ele está cometendo algum erro, algum equívoco, ninguém é perfeito, às vezes ele está sem paciência naquele dia, porque está com problema em casa, o médium tem problema em casa, e às vezes ele está lá para ajudar, mas ele está com os problemas dele também, e as pessoas só olham para o médium e dizem: eu tenho o meu problema, eu vou lá para ver se ele resolve, para ele dar uma solução, se ele dá uma palavra amiga e tal, mas ninguém lembra daquele povo todo que está lá, de que o médium também tem os seus problemas familiares, suas dores, suas doenças, seus vícios, suas manias, suas imperfeições. Correto, Marquinho. Nós exigimos do próximo uma coisa que nós não temos. Que nós não temos. Nós exigimos dos pastores, do padre, do espírita, a santidade. E ninguém tem. E nós, na Terra,
nós não temos essa santidade. Exatamente, muito bem Não colocado. é? E então nós nos perdemos nessa querendo também que os espíritos resolvam a nossa vida. Se nós não mudarmos os nossos hábitos, a nossa maneira de pensar, não tem como você pode ir no Chico, no Divaldo e Joana de Ângeles falar para você, ela não vai resolver problemas que são seus, situações de conduta, que é esforço nosso, não é verdade? Então, muitas das vezes, você exige da mediunidade que ele resolva seus problemas. E a mediunidade não é para isso, não é? É um bom conselho, muitas das vezes Um consolo, é um consolo, uma psicografia. É uma psicografia de um ente, né, que entrou em sintonia, porque o telefone toca de lá para cá, não é porque o meu irmão desencarnou que ele logo vai trazer uma mensagem, ele tem que ter uma sintonia com aquele médium. Se é um espírito que vivia na Terra, que não pensava na vida futura, não tinha nenhuma preocupação com isso, quando ele chega na parte espiritual, ele não tem essa preocupação de ficar mandando, né, recado, e não tem essa sintonia de estar ali, não é verdade? De ir numa casa espírita, muitos repulsam, né? Não eram espírita e estão lá na igreja, estão lá na outra religião, né? Que professavam aqui na Terra. E nas outras religiões não tem a psicografia, não é? Não deixam a psicofonia Até também. tem, mas aí o Espírito maneira Santo, né? diferente, então Como não tem como ele trazer aquele recado, não é verdade? E a pessoa às vezes vai para o centro querendo, né, receber uma mensagem. Eu conheci uma pessoa que ela fez um pacto com o pai. E ela ia sempre lá e botava o nome, ela queria que o pai falasse aquilo que eles combinaram. Não, a gente não sabe o porquê. Não é? Então, a pessoa ela tem falta de estudo, falta de esclarecimento. Então, as pessoas que buscam o centro, né, buscam milagres. O Chico já falava que o telefone toca de lá para cá, e não daqui para lá. Né? Então, os contatos que se fazem é de lá para cá. Né? A gente não sabe qual as atividades, né, de um espírito também, como é que se dá, né, do outro lado. Né? Então, qual é a sintonia que ele sintonia? Está na parte espiritual? Né? Se ele tinha isso na mente, que ele ia chegar lá e ia dormir, ele pode estar dormindo. Né? É um direito que ele tem. Não é? Ele fica adormecido, fica buscando sintonia, se ele bebia com quem bebe, se ele fumava com quem fuma. Muitas das vezes ele passa anos assim, não é? Nós temos oportunidade de espíritos que nos dizem que ficou 200 anos tal espírito na treva, numa situação... São N situações. E com isso, aquele seu ente querido já voltou para a parte espiritual. Tem uma situação também até meio familiar, que a família já recebeu, não é? Mensagem, psicografia, etc., de alguns parentes que já desencarnaram, e tinha uma especial que uma pessoa da minha família era doida para receber dela e ficou 20 anos. Engraçado, ela não dá sinal de vida.
depois da morte, né? E os outros já que foram bem depois já deram o sinal. Aí um dia ela deu o sinal de vida, né? Mas demorou mais de 20 anos, ninguém entendia, não quis. Foi uma situação lá. E eu recebi uma que eu não esperava, de uma ouvinte nossa da rádio aqui, que era ouvinte nossa, e que desencarnou. Eu fui até, a gente era muito amiga, e eu cheguei até aí no velório dela e tal. E um ano depois, eu chego em casa e recebo, de repente, tem um presente aqui para você. Eu falei, presente? Que presente? A gente fica curioso, né? Tem um presente. Era uma psicografia no dia do meu aniversário dessa senhora. E ela mandou essa psicografia para mim, desejando feliz aniversário e contando alguma coisinha que ela estava no plano espiritual, ela tinha morrido de câncer, né? E olha um presente desse que você recebe, né? E de um ouvinte nosso aqui do rádio, do nosso programa. Ganhou, inclusive, foi sorteado algumas vezes no livro. Aliás, vou falar até do livro aqui, Aprendendo com o Nosso Lar. É o livro de hoje, tá, gente? Daqui a pouquinho a Elô vai sortear esse livro para você que está nos acompanhando pela internet e quem ligar no 20 30 44 61. E com certeza ela ouvindo as mensagens, né, do programa e o que ela leu, muito ajudou no seu retorno, não é verdade? Porque nós temos todo o auxílio, tem os irmãos que estão apostos para nos receber. Todos temos essa ajuda, porque Deus é misericordioso, bom e justo. Só, muitas das vezes, nós é que não aceitamos aquela ajuda, como na Terra. A vida na parte espiritual é muito parecida com essa vida. Quantas vezes você dá um bom conselho, você quer trazer aquele irmão que está, né, no desvio de rota, mas ele tem a liberdade dele de seguir, né, o caminho que ele desejar. Liberdade de escolha, né? Liberdade de escolha. E André Luiz, quando retorna à parte espiritual, sua mãe, a todo tempo ao lado dele, ele não via essa ajuda. Só quando ele mudou o seu padrão vibratório, que ele lembrou de Deus, que ele orou, que ele pediu, que ele teve a humildade, que precisamos ser humildes, né? Em oração, pedir ajuda, foi que ele viu a mãe que estava ao lado dele o tempo todo. E já tinham se passado mais de 8 anos. Então, é um tempo considerado, né? Então, nós precisamos ter essa atenção. Então, não é chegar e pedir, ir aos médiuns, pedir psicografia, porque nós não sabemos ainda qual a condição daquele irmão, não é verdade? Sim. Gregório ficou nas trevas 200 anos, e Mercedes orando por ele, sua mãe. E ele, 200 anos ali nas trevas, né? Comandando. Então, é um estado de alma, é um estado de pensamento que você leva para o plano espiritual. Pois é, e nunca é uma punição, não é punição, né? Que a gente acha que está. Você falou do jeito que você colocou, estava nas trevas. A gente fica as pessoas, de uma forma geral, acham que é punição. Não é punição. A pessoa que é o estado de consciência dela naquele momento, né? Por tudo aquilo que às vezes ela passou. Né? Na Terra você vive esse estado de tormento. Sim. Porque você busca momento. Isso. Exato. Há tormento na Terra, há infelicidade, porque nós buscamos sintonia nossa. E a volta à parte espiritual, como nós já colocamos aqui, dar continuidade àquilo que você... continuidade àquilo que, se você vive nas tormentas, vive em desvio de rota, você chega no plano espiritual da mesma forma, porque a natureza não dá salto e milagre não existe.
Só não é? que lá as coisas se acentuam pelo fato de você não ter mais essa questão da matéria, né? É. Então, quer dizer, é um tormento contínuo, né? Porque você está com todas as suas, todos os seus sentidos aflorados agora, né? Isso. Libertos, né? E aí Vamos dizer assim. você lembra do tempo que você estava aqui e das pessoas, aí você começa a querer chegar próximo, não é? E não consegue conversar, porque você não tem o corpo físico mais. Então, você vive essa tormenta. Mas a ajuda está sempre Jesus de braços estendidos para todos nós. É só nós buscarmos a oração para poder, essa oração sentida, com humildade, com isso nós entramos na sintonia outra vez. Quando ele fala que da queda de Otávio, no filme que nós assistimos, eu até coloquei aqui, a queda de Otávio, com a sua mediunidade, não foi por falta de conhecimento. Ele possuía o roteiro certo do Pai Celestial. Todos nós trazemos esse roteiro certo. E nós temos o Evangelho na Terra, né, que é o nosso manual de sobrevivência. Então, nós não podemos nunca chegar na parte espiritual e dizer, mesmo na Terra, dizer que não sabia, por que eu sofro tanto? Nós temos o Evangelho. E então, Otávio tinha considerável cultura evangélica, recebia visitas do mundo espiritual ao qual ele via, trazendo mensagens repletas de amor e sabedoria. Mesmo assim, caiu devido à imprevidência, a vaidade, o descuido e o orgulho. Então, nós voltamos a enfatizar, é a vaidade e o orgulho que faz a nossa queda com a mediunidade, porque nós trazemos toda a ajuda espiritual, todos os médiuns, todos nós que trabalhamos no bem, pensando no bem comum, e queremos ajudar, né, o próximo. Não se ajuda só com dinheiro, você ajuda com sorriso, você ajuda com uma palavra, você ajuda de várias maneiras, né? Estando junto, firme com aquele irmão, na certeza de que tudo passa e que Deus não abandona ninguém. Então, à medida que nós vivemos aqui na Terra com esse sentimento de gratidão, de amor, e em sintonia no bem, tudo nos é dado à medida do nosso merecimento. Elô, tem uma pergunta aqui da Carmen Beatriz para você, tá? Nossa ouvinte Carmen Beatriz, aqui também participa do programa aqui também. Então ela diz o seguinte: podemos considerar que o animismo e a vaidade são fatores presentes e inconvenientes na mediunidade. A reforma íntima seria um fator que auxiliaria para a prática da mediunidade? Então, vou repetir. Primeiro, quero agradecer a Carmen Beatriz pela pergunta e dizer a ela que Jesus, quando esteve entre nós, falou dessa reforma íntima, nos convidando, né, a fazer essa reforma. E Kardec, no livro dos Espíritos, também pergunta, e é a pergunta 900, acho que 17 ou 19, que fala, 919, né? Ele pergunta, né, aos espíritos por essa reforma, e
E os espíritos respondem, né? Um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Então, nós precisamos nos conhecer, olhar para nós, né? Saber das nossas deficiências, para nós trabalharmos. E se nós fizermos isso com sinceridade, com honestidade, nós vamos reconhecer em nós que somos vaidosos, que somos orgulhosos, que temos, né, essas deficiências que todos nós trazemos. Humanas, né? Uns com maior grau, outros já com menor grau, mas trazemos todos nós essas deficiências. E por isso estamos na Terra, para tratá-las. Mas para tratar, nós precisamos detectá-las. Para me poder combatê-las, eu preciso Quais são? entender que eu tenho, não é? Aceitar. Às vezes o médium não aceita as Para imperfeições. poder eu conseguir trabalhar essas deficiências, não é verdade? E Santo Agostinho, no livro dos médiuns, ele fala que todas as noites ele fazia essa reflexão, ele buscava essa reflexão. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo, né, tudo de agrado, de conformidade com o Evangelho? Então, ele tinha essas questões. E assim ele foi fazendo a sua ascensão. Será que eu fiz todo o bem que eu poderia? Não é? Eu posso ser melhor amanhã do que fui ontem? Então, foi através dessas reflexões, dessa reforma íntima, que ele foi se melhorando e foi fazendo a sua ascensão. Então, quanto mais nós nos esforçarmos, né? Nós estamos aqui falando dos médiuns, e todos nós somos médiuns, em maior grau, menor grau, mas todos nós somos médiuns, né? E nós nos melhoramos na nossa mediunidade. Se eu me melhoro, né? Os espíritos confiam em nós. Na formação dos médiuns, na pergunta 220 do Livro dos Médiuns, fala da perda ou suspensão da mediunidade. Porque esse dom não é para seu deleite. Então, o dom, a mediunidade, não é para nós, para o nosso deleite, para a sua satisfação pessoal. Quando isso acontece, os espíritos superiores abandonam o médium e procuram outro mais digno. Olha só. Mas depois, se eu me arrependo, se eu me melhoro, ela volta. Os espíritos voltam a confiar em nós. Eles não apontam, porque nós na Terra temos essas atitudes que nós cravamos, né? Aquela pessoa está perdida. Mas não, Deus não é assim. Ele dá oportunidades. Então, se eu me modifico, se eu me melhoro, né? Se eu mudo de rota, ele me deixa eu voltar a ter a tarefa de novo da mediunidade, porque é para servir a humanidade. Não é para o meu deleite, não é para a minha satisfação, não é para mim querendo ficar rico, agora eu sou médium, então eu vou fazer para minha satisfação. Não é nada disso, não é? É colocar a serviço de Jesus para ajudar a humanidade. Nós já tivemos vários filmes, né? O filme do Arigó, a vida dele, né? No início ali, quando
aquela multidão de pessoas buscavam ele, não é? E ele passava por necessidade. Bezerra de Menezes também chegou a vender o anel de formatura para poder comprar alimento, né? Para a sua casa. Então, não quer dizer que a mediunidade é para nós nos enricarmos. Muitas das vezes é essa perdição. Por isso Deus permite que você passe por situações menos conforto, para você não perder aquela oportunidade na Terra. Porque o dinheiro é uma prova muito maior do que a falta do dinheiro. A facilidade acaba facilitando o erro. Porque quando eu tenho dinheiro, todo mundo me conhece, eu sou bem visto, todo mundo me convida, então é uma porta muito larga. E quando eu vivo mais simples, lá no meu arroz com feijão, muitas das vezes é uma encarnação que eu aproveito muito mais, porque vivo mais humildemente, ajudo aqueles que estão do meu lado, não é? A minha mais volta, humano. Sou mais humano, tenho mais tempo, não tenho tantas festas para ir, não sou tão convidada a tanta coisa, eu posso ir num hospital visitar um doente, eu posso levar uma cesta básica para alguém, não é? E posso ter esse convívio de amor próximo de mim, não é? Tem uma passagem do Evangelho que fala, né, de Lázaro, que Lázaro ficava na porta daquele homem rico, né? O Evangelho, né? O mal rico, e quando Lázaro chega na parte espiritual, é abraçado por Abraão, e quando o rico retorna, não é? Na parte espiritual, que vê Lázaro lá no deleite, e aí ele pergunta, manda-me, Lázaro, molhar minha boca, porque estou com sede. Então, né, Abraão fala, quem está aqui não passa para ir, quem está aqui... Não só passa. Depois de evoluir. Então, Lázaro viveu na Terra, humildemente aceitou a sua missão, a sua prova ali, deu sinal, né, de resiliência de tudo. E você teve todas as condições, né, era rico, e o que você fez? Né? Então, isso atormentou ele. Não é verdade? Tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Então, nós não somos, novamente repetindo, né? nós não sofremos castigos, né? O que acontece é que muitas das vezes nós transgredimos as leis divinas. Isso, né? Nossas escolhas. São nossas escolhas. Tudo que vivemos são nossas escolhas. Não é Deus que quis. Nós ouvimos isso, né, às vezes, e ficamos assim a pensar, né? Eu transgrido as leis, eu não me cuido. Aí depois eu coloco a culpa em Deus, falo que foi Deus que quis eu assim, ter aquela vida. Da mesma forma, a mediunidade, né? Muitas pessoas não aceitam a mediunidade. Isso principalmente aqui. Porque é um compromisso. É um compromisso, né? Não tem conhecimento, e a mediunidade há muito tempo era vista como um estado de loucura, né? Uma doença, né? Quantos foram internados? Quantos né? foram? Quantos foram? Bruxaria. As famílias não aceitavam, né? E até hoje nós ainda vemos pessoas que ficam com pena. Mas ele é tão novo, que a mediunidade aparece em criança. Não é? Mas uma mediunidade bem direcionada, não é? Ela ajuda aquele espírito tanto
Tanto o médium quanto outros espíritos, né? Principalmente. Nós não viemos à Terra para ser ilustres e grandes em matéria. Nós viemos aqui nos acertar nossas contas. Nós viemos na Terra para nos melhorarmos a nossa condição moral. E com isso nós ajudamos a nossa condição espiritual. Bem colocado, isso, bem colocado. Melhorarmos a nossa condição moral, não para adquirir bens materiais, ficar correndo atrás de bens materiais, de fortuna, que tudo vai ser deixado aqui, que não é? Mas nós viemos aqui para nos melhorar. Não é para nós, então eu não vou trabalhar, eu não vou. Não, é o que você faz. Nós podemos, tantos, estar na igreja e trabalhar. Uma coisa não impede, você pode usar a sua mediunidade naquele horário, porque a espiritualidade ela é organizada, ela é disciplinada. E se você for disciplinado, você vai ter aquele horário, aquele tempo de servir com a sua mediunidade. Mediunidade não é para você ficar dando passividade o dia inteiro. Você pode trabalhar, como Chico trabalhou, né? Ele teve o seu emprego, tinha o seu horário, e depois ele ia e se doava no centro. E Divaldo também, né, trabalhou, agora está aposentado, mas também trabalhou, e tantos outros médios, todos trabalham e doam aquele horário para a mediunidade, para colocar a sua mediunidade a serviço de Jesus. Você não precisa ficar o dia inteiro. Então, quando você ouve, que pena, não é verdade? Você pode fazer suas tarefas, você pode passear, você pode estar com a sua família, tudo. E só dedicar aquele horário, né, para estar exercendo a sua mediunidade. Aquele senhor que atendia 300 pessoas lá em Além Paraíba ao sábado, ele trabalhava, até no sábado ele vinha em 3 dias. Ele era vendedor, ele vinha, fazia a conta, acerto, né? Aqui, depois meio-dia ele ia embora, 4 horas ele chegava lá no centro para começar a atender. Quer dizer, é só você se organizar, se programar, não é verdade? Isso aí. Suas considerações finais? Eu quero deixar uma mensagem aqui para todos nós. Médium equilibrado. A prática da mediunidade, mediante as diretrizes éticas propostas pela doutrina espírita, requer sinceridade não apenas para com toda a sociedade, mas também do médium para consigo mesmo. Médium equilibrado não é necessariamente aquele que apresenta múltiplas expressões mediúnicas, mas aquele que, diante das responsabilidades abraçadas, procura responder para si próprio por quê, para quê e de que maneira vem praticando o intercâmbio com os espíritos. Então, é a mensagem que eu quero deixar para todos nós, para que nós reflitamos, não é? Como é que eu estou usando a minha mediunidade? Fica o convite também para o estudo. Nós precisamos estar estudando Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo. Médium precisa estudar. Tem outros livros também que você estudando mediunidade, Diretrizes de Segurança, do Divaldo, do Raul. Olha, é assim uma... nós temos uma gama de livros, né? A biblioteca é grande. Mas nós precisamos estudar
sempre, para sempre. Não é? Não tem um tempo, é para sempre. E está direcionando a mediunidade para o bem comum. Como nós, né, conversamos aqui ao longo do programa, passa tudo tão rápido, né? Já estamos nos momentos finais. E eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. É um carinho. Espero, né, ter passado, né, as informações, pelos livros. Bem explicado, muito bem explicado. Para todos vocês. Deu para entender. Cativos ouvintes. Esse cativos ouvintes é de vocês, né? Essa é do Marco Lazzarini. Mas, o Celso, vamos passar o aplicativo aí para ele fazer o sorteio. E aí, o Celso já pode também fazer as considerações finais, Celso. Bom, agradecer a todos, né, por estar sintonizado conosco. Desejo a todos vocês um bom começo de semana, lembrando que sempre, né, encaminhe seus filhos para a evangelização infanto-juvenil, tá? Enquanto há tempo. Tenham todos um bom domingo, um bom começo de semana e até o próximo programa A Luz do Espiritismo. Então é com você, Marquinhos. Chegamos ao final de mais um programa A Luz do Espiritismo, já 25 anos no ar, né? 25 anos no ar, 22 anos no ar, aqui na nossa FM. 25, são 25 anos. 22 anos num domingo de manhã cedo. Estou com cara de sono aqui, mas a gente está aqui. Bom, é bom que domingo a gente paga dobrado, né? O bônus horas é dobrado. O bônus horas lá em cima isso é dobrado. dobrado. Na sua cabeça. Domingo Ou foi algum espírito Domingo você recebe o bônus horas dobrado, porque acordar domingo cedo não é fácil, não. Mas vamos lá. Tenham todos um bom domingo e até semana que vem com mais um programa A Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Bom dia! Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem.